Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 30 de janeiro. Praticamente estamos chegando ao final do mês de janeiro, deste ano novo ainda tão difícil. É verdade que, com a graça de Deus, estão chegando as vacinas, mas ainda há muitos desafios pela frente. Desafios no campo sanitário, desafios econômicos, desafios emocionais, muitas perdas, pessoas que estão ainda estraçalhadas. Obviamente nós oramos de modo especial pelo estado do Amazonas e de modo mais especial pela capital, por Manaus. Nós nos solidarizamos com Dom Leonardo Steiner, o arcebispo de Manaus, e com todo o povo manauara, para que Deus, nosso Pai, possa guiá-los, protegê-los e Jesus possa pacificar este mar bravio, esta ventania que se abateu sobre todos nós. O texto do Evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, se pudermos organizar o texto de hoje, nós encontramos facilmente 3 blocos, 3 pedaços. Primeiro, vamos fazer a travessia, primeira parte do trecho do Evangelho. Segundo, a ventania e a ação miraculosa de Jesus. Jesus vence o caos, a ventania, a enchente. E terceiro, uma catequese de Jesus sobre o medo e a fé, e ao mesmo tempo a pergunta dos discípulos sobre a identidade de Jesus. Quem é este? Travessia, ventania e fé resumem o texto do Evangelho de hoje. Olhemos então mais de perto. Já estavam ao cair da tarde. Recordem sempre que ao cair da tarde já é o dia seguinte. Praticamente já é noite. Temos então um momento de treva, um momento de escuridão. É noite escura. Não somente diante do convite de Jesus, façamos a travessia, os discípulos organizam a viagem para o outro lado do Mar da Galileia. O Mar da Galileia, na verdade, é um lago de água doce, é grande, possui
21 quilômetros de comprimento por 12 quilômetros de largura, e aí ao redor do Mar da Galileia há muitas cidades. É chamado assim de Mar da Galileia exatamente porque é muito grande, mas na verdade é um lago de água doce. O nome do Mar da Galileia, na verdade, é Lago de Kinneret. Kinneret significa arca em hebraico. Se vocês olharem no mapa, o formato do lago é o formato de uma harpa. Pois bem, no Lago de Kinneret, Jesus começa a travessia para o outro lado do mar. Nós poderíamos fazer muitas adaptações, atualizações, releituras. O que significa façamos a travessia? Vamos para o outro lado. Na vida pessoal de cada um de nós sabemos que travessia nós podemos e devemos fazer. Então, a primeira pergunta, à luz do evangelho de hoje, é: que travessia você precisa fazer na sua vida? Atravessar para o outro lado do Mar da Galileia. Quais são as travessias que a nossa vida exige? Segundo, a ventania. Eu já disse muitas vezes aqui no canal, à luz de Gênesis capítulo 1, o primeiro texto da Bíblia. No relato da criação de Gênesis 1, encontramos a terra toda cheia de água. A terra era borru, isto é, a terra era vazia e sem forma. Tudo era uma massa informe de água. É o caos primigênio. E Deus, pelo poder da palavra, tudo vai separando, organizando e vai criando. Sempre então que na Bíblia se fala do mar, especialmente quando o mar está agitado, há uma ventania, os mares bravios, as ondas bravias, há uma retomada, portanto, do tema do caos primitivo, do caos primigênio. Na Bíblia também, em muitas ocasiões, o mar é símbolo de um lugar desconhecido. Aí estão as incógnitas, os monstros marinhos. É o lugar do mistério. Veja bem, estamos no mar. É noite. O mar é o lugar do perigo ou da ameaça ao caos primigênio. E para completar, começou a soprar uma grande ventania muito forte. As ondas se lançam dentro da barca. A barca já começa a encher. Podemos fazer uma leitura eclesiológica e pensar na situação da igreja, quando Marcos escreveu o seu evangelho, aí pertinho do ano 70, tinha agora, há pouco tempo, acabado a perseguição de Nero em Roma. De fato, a barca da igreja está solapada pelas ondas, pelos mares bravios. Também nós estamos vivendo este período de pandemia. É uma ventania forte demais, para além das nossas forças. As ondas bravias já estão enchendo a barca da nossa família, da nossa vida, da nossa comunidade eclesial, da nossa igreja. Perguntemo-nos então quais são os perigos de caos, as ondas bravias, as ventanias, as ondas fortes, a barca solapada pelas ondas que praticamente nos fazem afundar. Assim como estava a igreja naquelas décadas de 60, 70, na década de 60 houve a grande perseguição de Nero, na década de 70 aconteceu a destruição de Jerusalém. Então muitas coisas estão acontecendo e solapando a fé das comunidades cristãs. É aí que acontece a ação salvífica e libertadora de Jesus Cristo. Jesus está dormindo. Muitas vezes em nossas vidas, diante das ventanias e dos momentos difíceis, parece que Jesus está adormecido.
Não é que Jesus esteja ausente e dormindo. Jesus está dormindo dentro de nós. Nós não conseguimos perceber a presença vivificadora de Jesus. Jesus, então, de pé, na posição de ressuscitado, ordena ao mar: silêncio, cala-te, e tudo vira calmaria. Então, o segundo momento da nossa reflexão é refletir sobre quais são as ventanias em nossas vidas. Obviamente, nesse contexto, a maior de todas as ventanias é a própria pandemia da Covid-19. Mas certamente há muitas outras ventanias, mares bravios, ondas agitadas. Muitas comunidades eclesiais estão como que solapadas por esse vento impetuoso. E aí entra a ação salvífica e libertadora de Jesus Cristo, que, pelo poder de sua palavra, é capaz de colocar ordem no caos. Isso serve também para a nossa vida pessoal, para o casamento, para a família, para a vida eclesial, para as comunidades. Que Jesus possa, pelo poder de sua palavra, colocar ordem no caos e acalmar, pacificar as forças impetuosas que querem nos destruir. Terceiro, a catequese de Jesus sobre fé e medo, e ao mesmo tempo a catequese sobre a sua identidade profunda. Talvez aqui esteja o ponto mais importante do texto. O ponto mais importante do texto é suscitar a fé da comunidade. As comunidades cristãs praticamente não percebem que Jesus está vivo e ressuscitado. Então, um texto como esse serve para suscitar a fé da comunidade eclesial no Cristo vivo e ressuscitado. Quem será este a quem até o mar e as ondas bravias obedecem? Conservemos a fé, alimentemos a fé na presença de Cristo ressuscitado, que é vitória sobre todas estas situações dolorosas da nossa existência. Com ele, nós podemos enfrentar as ventanias, os mares bravios e atravessá-los, porque estaremos guiados por esta esperança que não decepciona. Um abraço a você. Até amanhã, domingo, dia do Senhor, se Deus assim nos permitir. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima.